Olá, espero que você esteja bem. Estamos novamente direto de Brasília, levando através dos canais manchetepb.com e Manchete Play as principais informações da 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, realizada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, mais precisamente no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. E você que tem acompanhado as nossas redes sociais e também aqui o nosso canal, está ficando por dentro de tudo aquilo que acontece na marcha, os bastidores deste encontro e também a participação dos gestores paraibanos nesse evento. O evento que traz uma proporção gigantesca, nós temos dito aqui durante as nossas participações, de que é a maior marcha. A própria CNM tem dito que é a marcha de todas as marchas. São 25 anos desse movimento municipalista, que agora a marcha virou um grande fórum, como disse Paulo Zielkowski, o presidente da CNM. Começou de fato com uma marcha, quando os prefeitos vinham a Brasília fazer reivindicações e saíam marchando até a sede do governo federal. Em alguns momentos nem sequer foram recebidos. Policiais com cão de guarda impediam que os prefeitos se aproximassem. Depois, com o passar do tempo, o movimento foi se organizando, a marcha continuou acontecendo. Em alguns momentos, de maneira pacífica, os prefeitos caminhavam até o Congresso e adentravam na Câmara dos Deputados cantando o hino nacional. Isso passou, não existe mais esse movimento da marcha. Aconteceu até por volta de 6, 7 anos atrás, quando ainda havia discussão dos royalties do petróleo. Agora, os prefeitos se reúnem tão somente em assembleia ou em fórum para debater temas de interesse dos municípios, apresentarem ao Congresso e ao governo federal algumas demandas, e essas demandas são acolhidas ou não, e aí quando não acolhidas a CNM continua na luta, mas quando acolhidas as conquistas acabam que reverberando positivamente na vida das pessoas que estão nos municípios. Por isso que é importante a participação dos gestores nesse momento, porque é um momento de teórica pressão ao Congresso e ao governo federal, claro, uma pressão de forma harmoniosa e respeitosa, para que pautas municipalistas possam ser aprovadas e beneficiem direto quem está na ponta, que é o cidadão atendido lá no município. Hoje, terceiro dia desse encontro, estivemos acompanhando mais uma vez as movimentações lá no Centro de Convenções e a gente traz para você agora um resumo do que foi essa manhã de quarta-feira, o terceiro dia da 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, aqui direto de Brasília. Em mais um dia de programação, a Marcha em Defesa dos Municípios reservou um espaço para ouvir representantes da Câmara e também do Senado Federal. Mais de 25 parlamentares se fizeram presentes na manhã desta quarta-feira aqui no Centro de Convenções em Brasília. A abertura do momento foi feita pelo presidente da CNM, Paulo Zielkowski, que falou sobre a pauta municipalista no Congresso e nas novas demandas dos municípios. Dentre os representantes do Congresso estiveram marcando presença o senador Sérgio Moro e o presidente da Câmara. Arthur Lira, em seu discurso, anunciou que vai acelerar a votação de matérias de interesse dos municípios, como a permissão da CNM para ingressar com ações no STF e a prorrogação da nova lei de licitações. Estamos também atentos a outros assuntos de interesse dos municípios, assuntos que me foram apresentados pela CNM como pauta prioritária da municipalidade. E aqui eu abro um aspas no discurso feito, presidente Zielkowski, para deixar bem claro para essa brilhante plateia da sua fala, das conquistas que já foram conseguidas pelo movimento municipalista brasileiro através da CNM no Congresso Nacional. Quantas matérias o senhor leu aqui de interesse direto na vida dos municípios que tiveram a sensibilidade, o empenho e o apoio do Congresso Nacional. Mas também tem ali, quando a gente estava sentado, uma pauta desse tamanho do Zielkowski como prioridade. E ele chega com 10, 12, 15, aperta a Rosiana, que é uma prefeita do meu estado, como o Sérgio Lira, como o meu pai, prefeito da Barra de São Miguel, para que essas pautas andem com mais velocidade. E aqui eu destaco algumas que eu me comprometi com ele, que nós votaremos esse ano. E ele sabe que com o apoio dos líderes da Câmara dos Deputados, que são imprescindíveis no trâmite das matérias, junto com as bancadas dos seus partidos,
Cada deputado que tem vinculação com seus prefeitos, com seus vereadores, com seus municípios no Brasil, sabe da importância da relação do Congresso Nacional com os municípios brasileiros. Eu aqui passo a falar de algumas que a gente pode e deve votar e discutir já esse ano. A proposta de emenda à Constituição número 253, de 2016, que dá voz aos municípios, que permite à entidade representação municipal no âmbito nacional para propor ação direta de inconstitucionalidade, é uma delas. Nós temos que modernizar essa lei. E eu dizia ao Zilkovski que essa é a nossa maior entrave. Eu pensei muito antes de vir aqui hoje e fazer esse compromisso público com ele. Nós sofremos muito no Congresso Nacional com a judicialização da política. Partidos, muitas vezes, com um senador, uma votação de 410, 420, 450, um único senador, um único deputado de um partido entra com a DI e no Supremo suspende a tramitação de uma lei contra uma maioria esmagadora que decidiu, discutiu e votou no Congresso Nacional leis importantes, como, por exemplo, no meu ponto de vista, para os gestores de boa-fé do Brasil, a lei da improbidade, que era draconiana. Nós saímos de uma ditadura militar para uma ditadura do Ministério Público em cima dos prefeitos e das prefeitas do Brasil. A lei da improbidade, como existia, afastava homens e mulheres de bem da política. Qual é o homem de bem, a mulher de bem, que quer colocar o seu patrimônio, os seus bens à disposição de uma legislação tão aberta quanto era o artigo 11 da Lei da Improbidade? Nós reformamos com coragem, com votos, mais de 440 votos na Câmara dos Deputados e quase 70 ou 80 votos no Senado Federal. E essa lei vem sendo discutida por liminares no Supremo. Nós já pedimos audiência e eu acho que nós vamos discuti-la com o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente do Senado, com a minha presença, com a presença de líderes, para que a gente ajuste. E se não houver ajuste condizente, a proposta do Congresso Nacional é que nós votemos outra lei para deixar a legislação mais clara e proteger os homens e mulheres de boa-fé e os prefeitos de bem, secretários municipais, governadores e gestores. Digo o que disse o presidente Zilkovski: a lei não protege o mal feito, não protege quem usa de dolo, nem protege quem se enriquece do patrimônio público. Então esses não, esses praticamente a lei bane da política. Mas aqueles que agem de boa fé, que sofrem perseguição, esses serão protegidos pela lei para não ter nem seus patrimônios, nem o seu maior patrimônio político, que é o seu mandato, vilipendiado nas mãos de uma ação mais provocativa do Ministério Público, como por exemplo. Outro projeto de lei complementar, que é o 139 de 22, que visa evitar quedas bruscas de arrecadação, estabelecendo uma transição de 10 anos para os municípios migrarem para uma faixa de quociente inferior sempre como um novo censo for realizado. Nós sabemos da dificuldade que esse censo impôs aos municípios pelo período da pandemia, as dificuldades de recursos, as dificuldades de material humano, e nós não temos uma base construtiva do resultado desse censo. Por isso esse projeto é de grande importância e ele estabelecerá uma escala para quem ganhar, ganhar progressivamente, e quem perder, perder progressivamente, para não machucar a programação e as finanças dos municípios. Fui o autor da iniciativa que originou a Lei Complementar número 165 de 19, que congelou os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios em decorrência da ausência da contagem populacional, pois reconheço sempre a importância dessa matéria na programação orçamentária de cada município. Quero assinalar ainda que matérias de interesse municipal serão debatidas nesses primeiros meses de funcionamento da Casa. É compromisso da Câmara dos Deputados analisar e discutir essas iniciativas. Nesse sentido, podemos destacar temas como trânsito, mobilidade, proteção de dados na gestão municipal,
municípios inteligentes e sustentáveis, gestão ambiental, habitação, planejamento territorial, agroindústrias municipais, defesa civil, gestão de risco, consórcios públicos intermunicipais e turismo rural. Para tanto, contamos com o valoroso apoio dos representantes municipais que participam de audiências públicas, seminários e demais eventos realizados pelas comissões permanentes e temporárias para subsidiar o trabalho legislativo, além das frentes parlamentares, como duas importantes frentes que serão fundadas hoje, sob a direção do senador Wellington, do senador Irajá, do deputado Silvio e do deputado Benes, em defesa do Pacto Federativo, em defesa de todos esses assuntos que envolvem a municipalidade do Brasil. Senhoras e senhores, sabemos que são muitos os problemas enfrentados pelos municípios brasileiros. É fato ainda que há diferenças abissais de tamanho e capacidade econômica entre eles e que essa falta de equilíbrio é uma das grandes barreiras para o desenvolvimento justo e equânime do nosso país. Sabemos quão desafiador é administrar uma cidade no Brasil. Por isso, faço questão absoluta de registrar, nesta oportunidade, minha admiração, meu respeito pelos prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, vereadores e vereadoras de todo o país. São vocês que na ponta sustentam, na realidade, a vida no dia a dia de toda a população brasileira. A programação da manhã foi finalizada com o painel do Movimento Mulheres Municipalistas. Prefeitas de dezenas de municípios brasileiros falaram sobre os desafios e conquistas da presença feminina na gestão pública. Bem, como vimos na reportagem, a manhã de hoje foi super prestigiada por parlamentares da Câmara Federal e também do Senado. E trazendo um pouco dos bastidores políticos desse momento na marcha, a gente registra, ou podemos registrar, a maneira que foi recepcionado o ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro por teóricos adeptos da direita que fizeram uma festa quando foi anunciado Sérgio Moro e quando também ele usou da palavra. Quando usou da palavra, Sérgio Moro fez questão de relembrar ou de pelo menos comentar os últimos acontecimentos em relação à sua vida. Quem tem acompanhado o noticiário, na última semana, o então ou agora senador Sérgio Moro foi apontado como uma possível vítima de uma facção criminosa que estaria planejando contra a sua vida e contra a vida dos seus familiares. E aí, o ministro aproveitou esse espaço na presença de milhares de prefeitos e municipalistas para fazer um comentário sobre esse fato. Foi ovacionado por alguns, por outros nem tanto, mas foi um momento respeitoso que os prefeitos puderam, pelo menos os que são mais da linha de direita, expressar a gratidão ou o afago ao juiz, ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sérgio Moro. O Arthur Lira, que era a presença mais esperada dessa manhã, por conta de ser o presidente da Câmara e é quem faz, de fato, a documentação andar numa linguagem mais popular, ou seja, quem pauta os projetos ou quem traz os projetos à tona na mesa diretora da Câmara Federal, era uma presença que era muito aguardada, porque Paulo Zielkowski, assim como todos da CNM, aguardavam que o presidente da Câmara pudesse trazer algumas informações, ou pelo menos pudesse trazer notícias de como vão andar as pautas municipalistas que já foram apresentadas, que estão em tramitação, ou aquelas que estão sendo debatidas na marcha deste ano. E aí, em seu discurso, como nós podemos ver, o presidente da Câmara falou de alguns pontos que para ele é muito importante e duas questões chamaram a atenção dos presentes. A primeira foi quando o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, falou da nova lei de improbidade, que há pouco tempo houve uma modificação na qual, segundo os próprios parlamentares, a lei ficou mais justa. Ou seja, para alguns ficou mais branda, mas para a Câmara Federal ficou mais justa, porque agora a lei de improbidade busca alcançar aquelas pessoas que em cargo público cometem crime de maneira dolosa, certo? Então, havia essa questão e muitas vezes o próprio Arthur Lira foi muito enfático quando disse que, abre aspas, saímos de uma ditadura militar para uma ditadura do Ministério Público, fecha aspas. Foi o que disse Arthur Lira e que foi aplaudido, inclusive,
pelos prefeitos presentes. Outra fala do Arthur Lira que chamou a atenção foi o anúncio de que poderá acontecer a prorrogação da nova lei de licitação. Para que você fique um pouco mais por dentro, há uma nova legislação sobre as licitações públicas que até o mês de abril, até o próximo dia 1º de abril, haverá uma mudança. Os municípios deveriam, durante esse ano, já acho que certamente cerca de um ano, houve o espaço para que os municípios pudessem adequar, houve um realinhamento nos valores e também na maneira, na forma de como utilizar o processo licitatório. E aí, os prefeitos foram até a CNM, muitos dos prefeitos, alegando que nem todas as prefeituras do país conseguiram se adequar ao que a nova legislação da licitação está exigindo. E Paulo Zielkowski colocou isso como demanda, pedindo que o Congresso pudesse ser um pouco mais brando e estender um pouco esse prazo, que seria agora a partir de abril, para que outros municípios, para que os municípios que não conseguiram se adequar à lei de licitação pudessem ter esse tempo para fazer os ajustes necessários. E aí Arthur Lira já havia usado a tribuna, mas antes de saiu antes da solenidade acabar por conta de atividades lá no Congresso. Antes de sair, ele pediu novamente a palavra e disse: lembrei, sobre a lei das licitações, há a perspectiva de que essa lei, que a vigência da nova lei seja prorrogada para março do ano que vem, ou seja, mais um ano para que os municípios possam se adequar. Isso será editado através de uma portaria, mas que ainda não foi publicizada nem foi oficializada essa portaria, mas há a expectativa, ou pelo menos esse anúncio trouxe um certo alívio para os municípios que ainda não conseguiram se adequar à nova legislação de processos licitatórios. São os bastidores lá desse primeiro momento que tivemos hoje lá na marcha em defesa dos municípios. O repórter Juca Martins, em sua estadia por lá, acompanhando tudo o que acontece na marcha, teve a oportunidade de conversar com alguns gestores. Muitos prefeitos paraibanos estão participando e a gente traz até uma informação. Daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista com o presidente da FAMUP, Jorge Coelho. E a própria FAMUP tinha anunciado que mais de 130 prefeitos estavam aqui ou fizeram sua inscrição para participar da marcha, o que já coloca esse número como sendo a maior comitiva de prefeitos a participar da marcha aqui em Brasília. Quando conversamos com o presidente da FAMUP, daqui a pouquinho nós vamos ouvir e ver ele trazendo essa informação, ele trouxe a atualização desses números. São mais de 160 prefeitos participando do evento, isso lá da Paraíba, compondo esses milhares de gestores que aqui estão. Então daqui a pouco o Jorge Coelho vai destacar essa informação. E aí, com tantos prefeitos paraibanos, a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito de Sobrado, Léo Martins, conversou com Juca Martins e trouxe também suas impressões em relação a essa marcha. Conversar com o prefeito Léo Martins, lá do município de Sobrado, também participando esse ano da marcha em defesa dos municípios aqui em Brasília. Léo, falar um pouco sobre a sua avaliação, hoje já é o terceiro dia da marcha aqui em Brasília. Bom dia a todos vocês que fazem também a cobertura, deste grande evento que se tornou realmente um grande movimento municipalista no nosso Brasil, e aí é muito produtivo para nós gestores, que estou aqui já no segundo ano como prefeito, nesse movimento municipalista, que é na Marcha dos Prefeitos, e este ano que está completando 25 anos da marcha, e aí com certeza está sendo muito produtivo. Estamos no terceiro dia de uma agenda, a cumprir em Brasília, e aí não só a marcha, mas também em fazer visitas aos gabinetes. Queria que você aproveitasse também, Léo, para falar um pouco sobre a tua pauta nessa passagem aqui para o Brasil esse ano na marcha. As pautas é uma pauta que nós chamamos de uma pauta municipalista porque é um coletivo, dos municípios, e principalmente município pequeno como o meu, 06, 06, um município que depende exclusivamente de FPM, com certeza de recursos federais, e com certeza esse movimento é muito importante para nós que estamos lá na ponta, que somos os gestores. E aí você sente no dia a dia da população justamente ainda mais forte esses problemas que são trazidos para cá,
Não, com certeza. Nós sentimos na pele diariamente, né? Que são as grandes demandas, necessidades, e com certeza esse momento é um momento muito produtivo, porque é a união, é a junção de prefeitos para poder unir forças, né? E assim ir até o governo federal para com certeza ter um resultado positivo. O deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro está como relator da reforma tributária. E essa reforma tem sido um tema bastante pronunciado também nessa 24ª Marcha em Defesa dos Municípios. O deputado esteve também lá na marcha como relator da proposta para que os prefeitos ou a CNM pudesse apresentar algumas demandas para essa proposta da reforma tributária. Ele também falou aos prefeitos dizendo que a economia do país é uma economia forte, que os municípios são importantes. Ele está, claro, como a principal peça nesse momento da reforma tributária. Ele falou aos prefeitos e nós vamos ouvir agora parte do que disse Aguinaldo Ribeiro. Consolidar o Estado brasileiro como uma federação forte. Como disse aqui o ministro Haddad, nós ocupamos a 6ª economia, hoje estamos ali disputando a 12ª economia. E o que é que vai fazer isso mudar? Vai ser a transformação estrutural no nosso Brasil, no nosso país. E isso passa por uma reforma do sistema tributário, como aqui foi dito. Nós estamos trabalhando nisso, eu, o senador Roberto Rocha, o deputado Baleia Rossi, todos aqueles que discutiram esse tema, porque nós acreditamos num país melhor. Eu sou de uma geração que nasci ouvindo assim, o Brasil é o país do futuro. E isso eu ouvi quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, 16 anos de idade. E já estou mais com alguns anos, né? Não precisa dizer quantos anos, mas uns anos a mais, bem anos a mais. E estou ouvindo se dizer a mesma coisa. O Brasil é o país do futuro. Eu quero esse futuro agora, minha gente. Os nossos filhos querem esse futuro agora. Para que você entenda como é o funcionamento, durante esses dias nós temos falado muito em CNM, FAMUP e claro que nem todo mundo tem a obrigação de entender ou conhecer o que são essas siglas ou o que são essas entidades. Então, para você ficar bem informado aqui nos acompanhando através do Manchete PB e do Manchete Play, a gente traz agora a explicação. A CNM é a Confederação Nacional dos Municípios. Reúne todos os municípios de todo o país. A FAMUP é a Federação dos Municípios da Paraíba, ou seja, a federação trata com os municípios de cada estado e trazendo para o âmbito nacional para a confederação, ou seja, em cada estado há uma federação, há um movimento municipalista, uma entidade que trabalha diretamente com os municípios de cada estado e esses se unem através da CNM, que é a confederação, ou seja, a FAMUP é a Federação dos Municípios Paraibanos, trata especificamente com os municípios paraibanos, a CNM é a Confederação dos Municípios do Brasil, trata de todos os municípios do território nacional. Segundo o próprio Paulo Zilkowski, são mais de 5.200 municípios que estão filiados e essa filiação tem um custo para o município, um custo mínimo, é bem verdade, diante da importância da organização da entidade. Mais de 4.900 municípios estão em dia com a CNM, que realiza um grande evento com recursos próprios, que realiza uma recepção muito boa para os prefeitos e municipalistas na própria sede da CNM aqui em Brasília, muito organizado. E aí, por falar em confederação e federação, hoje nós tivemos a oportunidade de visitar o estande da FAMUP, da Federação dos Municípios Paraibanos, e lá tivemos a oportunidade também de conversar com o presidente George Coelho, foi prefeito de Sobrado e agora assume a missão de coordenar esse trabalho municipalista no estado. Ele nos deu uma ampla entrevista, você vai acompanhar agora. Dentre os temas, ele fala da importância da história da marcha, fala o que é que o prefeito vem fazer aqui numa marcha, fala também das brigas, no melhor sentido da palavra, ou das lutas que a CNM e a própria FAMUP travam em relação a algumas questões como o piso dos enfermeiros. George deixou bem claro que nem a CNM nem a FAMUP é contra o piso dos enfermeiros ou do magistério. São contra a criação dos pisos por meio de uma portaria, o que não garante em lei, e também sem que o governo federal diga de onde vai sair esse dinheiro a mais que pode vir a ajudar os municípios a pagar esses pisos.
Inclusive, uma das demandas da CNM esse ano é o pedido para um aumento no FPM de 1,5% para que os municípios possam cumprir com esses profissionais e obedecer à portaria que regulamentou o seu piso salarial. Vamos agora acompanhar a entrevista com George Coelho, falando da história das marchas, também falando da importância do municipalismo e também falando do que é que o prefeito vem fazer aqui em Brasília num momento tão importante como esse. Tony, eu quero agradecer a Manchete Play estar aqui participando, já cobrindo a marcha. Você tem uma longa história também com a marcha dos prefeitos, isso é muito importante. Está sendo algo inédito na Paraíba, 165 gestores. Nós pensávamos que tinham 135 e aí aumentou 30, né? Mais de 100 vereadores, mais de 100 vice-prefeitos. A nossa luta municipalista, quer dizer, ela está tendo o reconhecimento do gestor, ela está tendo reconhecimento de quem trabalha principalmente na área do poder municipalista, porque nós sabemos que a nação funciona a partir dos municípios. Portanto, a minha avaliação que eu faço dessa marcha, tanto de agradecimento do que já ganhamos, isso aí, do que já conquistamos com as pautas municipalistas, como também entregamos ao governo o que o município quer, o que o nosso movimento quer. E a gente quer o bem dos municípios. Portanto, quando a gente vem para uma marcha dessa, com mais de 10 mil inscritos, uma marcha das marchas, marcha em defesa dos municípios, e a gente sabe que a gente pode fazer muito mais, eu fico muito feliz. E a FAMUP, parabenizar toda a equipe da FAMUP, parabenizar todos os prefeitos filiados da FAMUP. Estamos aqui no stand da FAMUP participando, dando apoio e fazendo sempre o melhor pelos municípios da Paraíba. Jorge, essa quantidade de gestores participando da marcha reflete também o trabalho que a FAMUP vem fazendo nos últimos anos com credibilidade diante dos municípios. Claro, a confiança e a credibilidade é essencial. Sempre disse e repito aqui, aproveite seu espaço para dizer aos prefeitos e prefeitas. A confiança que tem sido dada à FAMUP é algo muito importante porque nós estamos nesse trabalho de assessoramento, da defesa dos gestores, da defesa do município. Portanto, quando a gente tem essa confiança, a gente trabalha com a condição de a gente fazer sempre o melhor. E a FAMUP hoje tem essa credibilidade, junto a todos os órgãos de controladoria, ao órgão governamental, à secretaria, em todas as parcerias que nós fazemos em defesa dos municípios. Portanto, a gente está aqui na marcha hoje muito feliz nesse sentido de que a gente tenha esse ganho. E o municipalismo cada dia mais forte. Tony, você sabe que nas últimas eleições agora o municipalismo mostrou sua força. Jorge, agora a FAMUP tem se posicionado, juntamente com a CNM, em algumas pautas que acabam sendo um pouco impopular, como por exemplo a questão do piso, dos pisos de enfermagem do magistério e também do IBGE. Esse posicionamento da FAMUP parece que vai trazendo também junto da CNM aquela raiz de 25 anos atrás que se posicionava contra algumas pautas e traz a característica de luta, de fato, tanto da CNM quanto da FAMUP. Olha, mas a luta é pelo bem. Eu quero aproveitar seu espaço aqui, Tony, para dizer que nenhum prefeito, nenhuma prefeita é contra o piso do magistério. Nenhum prefeito, nenhuma prefeita é contra o piso da enfermagem. Agora, o que a gente está dizendo à sociedade e diz para eles é o recurso. A gente só pode pagar algo quando a gente tem um recurso. É como na nossa casa, a gente tem um orçamento. O gestor ele tem um orçamento fiscal para cumprir. É bom que a gente sempre fale isso e leve essa pauta para as pessoas. Agora, quem tem que entender que é algo que realmente não é uma pauta boa, e eu sei disso, que você não vai mexer no bolso das pessoas, no dinheiro e achar bom, agora temos que ter a condição de dizer uma coisa, ser claro quando a gente diz, precisamos de receita para despesa. É essa a nossa luta. Agora, o que ninguém não tá querendo ver é que nós temos a solução. Nós temos a solução para o Congresso, nós temos a solução para que ele pague, para que ele vote para o governo pagar. O piso do magistério mesmo é uma portaria, gente. A gente quer que tenha um piso fomentado em lei. O professor tem que entender isso, porque todo ano aí sim ele tem a garantia. E o gestor vai ter a garantia de cobrar também do Fundeb a diferença. É isso que nós pregamos. A gente não é contra. E eu sei que não é uma pauta impopular, mas temos que enfrentar com a verdade e trabalhar para defender os gestores. Jorge, quando você olha para trás e vê imagens, inclusive a própria CNM está destacando, de quando os prefeitos eram recebidos com polícia militar no Congresso Nacional e hoje o Congresso vem para uma marcha com 10 mil participantes. Qual é o filme que passa na sua cabeça também como municipalista, já foi prefeito, hoje está na presidência da FAMUP? Desde 13 que eu participo das marchas. E para você ver o ganho que teve o movimento municipalista. E no ao todo, porque as cabeças também
estão mudando nesse sentido, os gestores estão com outra visão, isso é muito importante. E, Tony, eu quero dizer a você, esqueci até de falar, sobre a questão do IBGE, sobre a densidade, que é algo também terrível para os municípios, porque os que ganharam têm direito, e os que perderam não podem perder recursos. Os municípios não podem ser retirados os recursos, vamos ter que lutar no Congresso para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Quanto às marchas e quanto ao movimento municipalista, eu vejo um ganho enorme nisso. Até porque ele cresceu, ele tem a defesa, e a gente está nessa defesa, porque onde tudo começa é o município, Tony. De onde você veio, Tony, de onde você veio do seu município, você chega aqui e não diz que está Paraíba e está no Brasil, não. Você coloca primeiro lá, Pipirituba, no exemplo. Eu também coloco lá logo Sobrado. A gente veio de um município, é onde o município gera riqueza. E a gente precisa defender cada dia mais, é isso. Agora, essa marcha ela serve também para que a gente comemore os ganhos que tem, e tem muitos. A Paraíba, nesses últimos 6 anos, é protagonista de lutas como 1%, né, como ajuda financeira, como a lei que estabiliza o advogado municipalista e o contador, né? Isso tudo nasceu da Paraíba, nasceu do movimento da Paraíba, nasceu de uma FAMUP mais forte e uma FAMUP transformada. É isso que nós queremos continuar fazendo essa defesa. Claro, não conseguimos tudo, mas vamos ter sempre esse patamar da ajuda dos municípios e vencendo no Congresso. Hoje tem uma reunião de bancada no Congresso e lá estará os prefeitos com a bancada para dizer o que pensam, o que querem e a bancada atender dentro da sua necessidade, porque nós sabemos também que você falou uma coisa interessante, a marcha começou com o cachorro mordendo os prefeitos, hoje é o governo vindo aqui, o governo federal vindo aqui e também o Congresso. E como é que tem sido, com essa renovação da bancada paraibana, o contato da FAMUP com os novos deputados, com essa nova bancada que se formou? Olha, tem sido boa, a interlocução está muito boa, estamos levando aos deputados, até porque a gente leva os deputados, Tony, a questão da informação, para que ele não venha votar contra o município que ele é votado. Essa é a nossa orientação, né? Sabemos que todos os deputados pertencem a bancadas, o governo tem bancadas que participam do governo federal, mas ele também tem que ter o olhar pelo município que ele vota. Portanto, a gente quando orienta, quando a gente faz essa interlocução, é para que o deputado tenha noção do que está votando para não prejudicar o município. Jorge, para a gente encerrar, muita gente fica se questionando o que tanto o prefeito faz em Brasília nesse período. E aí, para os nossos telespectadores da Paraíba e principalmente daqueles municípios que prefeitos estão aqui, qual é a agenda, o que é que faz o prefeito quando vem participar de uma marcha, porque não se restringe só à marcha, né? Tem também as visitas no Congresso, junto aos deputados, aos ministérios. Explicar um pouco para as pessoas entenderem a importância do prefeito vir até aqui. Primeira importância é defender o movimento municipalista, que hoje eles estão aqui defendendo o movimento municipalista. Prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, e todos os secretários, tem secretários aqui, tem pessoal da imprensa, enfim, tem todo mundo que trabalha com a rede municipalista. E a maior importância, primeiro, é essa. E segundo, estava aqui agora, estou aqui no stand da FAMUP com alguns prefeitos, já saiu 2 prefeitos para o Ministério da Cidade. Foram cuidar de quê? Convênio para seus municípios. Os prefeitos aproveitam uma semana para estar em Brasília, também para visitar os ministérios, para ir atrás de convênio, para resolver questões de liberações de emendas impositivas, extra-orçamentária. E os prefeitos estão trabalhando nisso aí, prefeitos e prefeitas. Quer dizer, além de participar da marcha, eles também estão resolvendo problemas do seu município. E muitas vezes, Tony, não se diz isso. E é bom o seu espaço aqui, eu não tenho, como que diz, papa na língua, e tenho que dizer, como representante da federação, que os prefeitos estão trabalhando, estão em Brasília, estão participando da marcha, não. Temos jantares com a bancada, temos jantares com o governador, temos jantares com, cada um tem com o seu deputado, isso faz parte, né, da marcha, mas enfim, os prefeitos estão trabalhando dia a dia. Você veja, como eu disse, estamos aqui com o prefeito, já saiu o prefeito para o Ministério da Cidade, porque tem investimento na cidade, precisa ir lá para saber documentação, para fazer tudo isso. E a gente sabe dessa loucura que é Brasília. Se a gente não aproveitar, o gestor volta para casa sem recurso e lá a população vai dizer: o que é que você foi fazer em Brasília? E o gestor tem feito isso. E outra coisa, aproveite seu espaço para dizer a você que foi lançado a nível nacional, aqui na CNM, o selo parceiro da mulher das prefeituras. Foi ontem com a presença da doutora Tânia Zil Costa, da doutora Dalva, fundadora da CNM, e foi muito bacana a apresentação da secretária Lídia Moura e para o Brasil inteiro, genuinamente paraibano. E assim a gente termina mais uma edição do Direto de Brasília, aqui pelo Manchete PB e pelo Manchete Play. Você que ainda não conhece as nossas ferramentas de comunicação, te convido a acessar www.manchetePB.com
manchetepb.com. Lá temos o nosso canal, o Manchete Play, onde você acompanha todo o nosso material produzido em vídeo e pode rever também os nossos programas. Também estamos no YouTube, tá? Acompanhe aí a nossa página no YouTube, o nosso canal, você pode se inscrever, ativar as notificações e sempre que houver algum tipo de cobertura pelo Manchete PB, pelo Manchete Play, você vai acompanhar também no YouTube. A gente continua acompanhando a 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, direto de Brasília. Nesta quinta-feira haverá uma outra programação bastante intensa com o encerramento e tradicionalmente a entrega ou a redação da carta final dessa marcha. Tradicionalmente também a CNM já informa a data da marcha do próximo ano e, claro, todo mundo já fica se preparando para mais um momento desse municipalista. Nos siga nas redes sociais também e nos acompanhe nessa cobertura especial da 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, Manchete Play, Manchete PB, direto de Brasília.